Bem-vindos ao segundo bimestre da disciplina de Química de Alimentos. Bom, nesse bimestre nós iremos ver conteúdos relacionados aos lipídios, vitaminas, sais minerais e enzimas. Lembrando que as enzimas são uma categoria especial de proteínas, que devido à sua grande importância, serão tratadas em um tópico à parte. Queria deixar algumas informações para vocês em relação à dinâmica da turma na plataforma. Primeiro, não esqueçam de realizar todas as atividades propostas. Elas vão auxiliar na sua nota. Participem também dos fóruns propostos, respondam ao que é pedido, assim como vocês podem interagir com a resposta dos outros colegas para enriquecer o nosso diálogo e aumentar as informações e o conhecimento de todos. Realizem as leituras propostas, pois todo o material ele é elaborado para ampliar o seu conhecimento e facilitar o máximo possível o seu entendimento e o seu conhecimento. Bom, primeiro tópico da nossa aula de hoje será sobre lipídios. Lipídios é um conteúdo bastante extenso, então, assim como carboidratos e proteínas, esse conteúdo será dividido em várias aulas. Inicialmente, eu quero mostrar a vocês aqui que observem esses exemplos de alimentos que contêm lipídios. Nós temos alimentos desde os exemplos mais fáceis, que são os líquidos, como os óleos vegetais, óleo de soja, azeite, óleo de coco, entre outros. Mas também há lipídios que não estão necessariamente na forma líquida, mas fazem parte da composição do alimento, como nos produtos industrializados, principalmente os recheios, por exemplo, de bolo, coberturas, recheios de biscoito recheado, também de chocolate, ou presentes naturalmente nas massas para chocolate, nas castanhas, nozes, alguns tipos de peixe em maior e menor quantidade, em frutas como o abacate, entre outros. Primeiro, trago aqui a definição do que seriam lipídios. Lipídios vem do grego lipos, que significa gordura. Por isso, o termo mais utilizado de forma leiga, fora da área de alimentos, é o termo gordura. Porém, gordura e óleo são termos que juntos nós conhecemos como lipídios, tá? E nós vamos ver a diferença do que é gordura e o que é óleo dentro da literatura, mas nas próximas aulas. Bom, os lipídios, eles são um grupo bem heterogêneo, ou seja, um grupo bem diferente e complexo de substâncias que tenha como característica mais próxima não serem solúveis em água, ou seja, serem insolúveis e serem, ao mesmo tempo, solúveis em substâncias apolares ou orgânicas. Ou seja, os lipídios eles têm características de serem hidrofóbicos. O que significa hidrofóbico? São substâncias que têm fobia, que têm aversão, ou seja, não se dissolvem em água. Hidro vem de água. Se existe outro termo que vocês podem acabar assim se confundindo em alguma questão, que é denominado hidrofílico. Hidrofílico é o termo relacionado à substância que tem afinidade com a água, ou seja, que se dissolvem na água. Então, os lipídios são hidrofóbicos, pois não se dissolvem em água. Diferente dos carboidratos simples, como a sacarose, que ela é hidrofílica, ela se dissolve facilmente em água. Bom, continuando, aqui eu trouxe algumas características gerais dos lipídios, tá? Os lipídios, eles compõem um grupo bem complexo de substâncias, ou seja, diferente lá dos carboidratos e das proteínas, que nós vimos que tinha uma
unidade básica, por exemplo, nos carboidratos nós tínhamos os monossacarídeos, já nas proteínas nós tínhamos os aminoácidos, e as moléculas maiores eram compostas por essas bases. Já nos lipídios, nós não temos essa base comum a todos os tipos de lipídios. São um grupo muito grande de substâncias variadas, com estruturas variadas. Daí, eles não serem um grupo denominado de substâncias poliméricas, como são os carboidratos e as proteínas. E o que é um polímero, revisando, é uma substância que é composta por repetições de unidades básicas. Já os carboidratos são e as proteínas também são. Os lipídios são componentes principais do tecido adiposo, daquela gordura. Estão entre os principais componentes estruturais das células vivas. Nós vamos ver na ilustração aqui mais na frente. Deixa eu passar aqui e depois eu retorno. Vocês podem ver que em cada membrana celular de cada célula, nós temos uma grande quantidade de lipídios, principalmente no formato de fosfolipídio e também de lipídios associados com outros componentes, como glicolipídios, que é carboidratos junto com lipídios, e também colesterol. Tá? A gente pode ver aqui na figura da esquerda que essa bolinha com umas perninhas verdes são uma dupla camada de substâncias compostas principalmente de fosfolipídio. Tá? A mesma imagem, uma imagem de qualidade melhor, você enxerga aqui na figura da direita, que são essas bolinhas e as perninhas vermelhas. Então, todas as nossas membranas celulares apresentam grande quantidade de lipídios, ou na forma só de lipídio, ou lipídio associado com outro tipo de substância, como associado com proteína ou associado com carboidrato. Da mesma forma, os tecidos animais e vegetais possuem uma membrana que contém também lipídios em sua composição. Voltando. Apesar de ser um grupo heterogêneo, os lipídios, a grande maioria dos lipídios de origem vegetal e animal, eles são formados por uma classe de lipídios denominada TGA ou triacilgliceróis, que nós iremos ver com detalhes mais à frente. A gente falou em carboidrato e proteína, quantas calorias, quilocalorias tinha cada grama dessas substâncias. Aqui nos lipídios, nós temos um valor bem mais alto de teor calórico por grama de lipídio. Então, nos lipídios, cada grama de substância tem um valor médio de calorias de 9 quilocalorias. Algumas funções dos lipídios. Os lipídios, eles servem como função energética, tá? Então, ele serve como fonte de energia armazenada nos tecidos, auxilia no transporte e na absorção de vitaminas lipossolúveis. Quando a gente for ver vitaminas, vocês vão verificar que as vitaminas podem ser divididas em hidrossolúveis, que se dissolvem em água, e lipossolúveis, que se dissolvem em lipídios. E esse grupo de vitaminas lipossolúveis são a vitamina A, D, E e K. Como elas são solúveis em lipídios, então é importante a presença de lipídios na dieta para facilitar o transporte dessas substâncias dentro do nosso corpo, e assim como nos tecidos alimentares, e também durante o processo de absorção. Tem também função estrutural, como nós vimos, participa da formação das membranas celulares e também participa na proteção de diversos órgãos internos e nervos. Então, ela serve como uma substância para evitar o impacto
entre muitos dos nossos órgãos e também dos animais. Serve também como isolante térmico e proteção de órgãos. Quando se fala em quesito de sabor, tá? Os lipídios eles proporcionam uma maior palatabilidade aos alimentos. Não é à toa que o sabor é mais acentuado e para muitas pessoas é mais agradável a versão frita ou empanada de um determinado alimento. Ele fornece os ácidos graxos essenciais, assim como nós vimos que tinham aminoácidos essenciais, ou seja, aqueles que não eram produzidos pelo corpo e precisavam ser obtidos através da alimentação. Nós temos também ácidos graxos, que são lipídios, que não são produzidos pelo corpo, precisam ser ingeridos na alimentação, obtidos através da alimentação. Também participa da síntese de hormônios. Muitos hormônios já foram um lipídio, tá? Então, ele vai ser levemente modificado para virar um lipídio. E também de formação de membrana celular. Participa de alguns processos de coagulação sanguínea. Alguns têm atividade antioxidante. Também tem ação lubrificante. Auxilia no metabolismo do cálcio e também na proliferação e diferenciação celular. Aqui eu trago um questionamento. Por que é importante estudar os lipídios na indústria? Simplesmente não bastava a gente saber só o que a gente tem aqui, que é para que serve, as calorias, para que a gente vai aprender muito mais do que isso. Nós vimos que cada um dos componentes dos alimentos na química de alimentos, ela é importante não apenas do ponto de vista nutricional e da função que ela tem no nosso corpo ao ingerirmos, mas também a gente tem que entender como essas substâncias se comportam e suas características para poder utilizá-los na indústria através da sua função tecnológica. Os lipídios, por exemplo, que nós iremos detalhar isso mais à frente, mas, por exemplo, os lipídios, eles proporcionam texturas melhores e mais agradáveis, por exemplo, de um recheio, de um biscoito recheado, de uma cobertura, de um sorvete, né? Então, são características que nós precisamos compreender para poder utilizá-las para melhorar o nosso produto, certo? Também conhecer qual tipo de lipídio é nutricionalmente melhor e também me proporciona a função tecnológica que eu desejo. Se eu tenho 2 ou 3 opções, eu busco a que seja nutricionalmente mais favorável, já que as 3, por exemplo, teriam a mesma função tecnológica, né? Então, toda essa gama de conhecimento que você tem que ter. Aí eu especifiquei aqui algumas informações. Os lipídios podem ser utilizados para obter características específicas, principalmente em relação à textura e sabor agradáveis. E dependendo da quantidade e dos tipos de lipídios, porém, você pode trazer algum risco para o consumidor que consome aqueles produtos com muita frequência. Daí a gente vai falar sobre gordura trans, a gente vai falar sobre gordura hidrogenada, a gente vai falar sobre gordura poliinsaturada, saturada, monoinsaturada, tá? Então, existem as boas e as ruins, certo? Mas sempre há um equilíbrio na alimentação. E é através do conhecimento dessas informações que a gente tenta buscar formulações com valor nutricional mais adequado e com as características que a gente deseja, de textura, de cor, de sabor. Tá? Aqui a gente tem um início, tá, sobre a classificação dos lipídios. Como eu já tinha falado inicialmente, por ser um grupo muito heterogêneo, ele muito diferenciado, é mais difícil de você classificar e categorizar. Uma forma de classificar seria
dividir entre lipídios simples, compostos e derivados. Os simples seriam aquelas substâncias que são basicamente só de natureza lipídica, como os ácidos graxos, que nós iremos ver, mono-di e triglicerídeo, triglicerídeo é o TGA, e fosfoglicerídeos. Já os lipídios compostos seriam os fosfolipídios, que compõem lá a membrana celular, as glicoproteínas, as lipoproteínas, como o HDL, LDL. Lembra do HDL, LDL que a gente faz exame de sangue? Esses lipídios compostos é a junção de um lipídio com um grupo fosfato, um lipídio com a proteína, lipídio com carboidrato. E existe também o grupo dos lipídios derivados, que são aquelas substâncias que tiveram uma base estrutural vinda de um lipídio, ou seja, um lipídio que houve uma modificação ou uma junção com outra molécula e virou ou uma vitamina, ou um pigmento, ou outro tipo de substância nitrogenada. Para finalizar, a gente vai tratar do que seria esse ácido graxo, certo? O ácido graxo, ele está presente naquele conjunto de substâncias que a gente falou lá no início, que é chamado triglicerídeos, que fazem parte da maior quantidade de lipídios que nós temos nos tecidos animais e vegetais. Então, o ácido graxo, ele está presente nos lipídios das membranas também, dos fosfolipídios e glicolipídios, em formato de triacilglicerol, por exemplo, nos óleos vegetais, peixes e no tecido adiposo de animais. A estrutura é basicamente essa daqui que você vê na figura. A gente tem vários carbonos e hidrogênios na parte não circulada com os pontinhos, tá vendo? É só hidrogênio, H e C, carbono. Hidrogênio, carbono, hidrogênio, carbono. E numa pontinha nós temos um grupo diferenciado, nós temos carbono, oxigênio e oxigênio e hidrogênio. Então, que é o grupo carboxila, similar àquele lá do aminoácido. Lembra que os aminoácidos tinham 4 grupos e um deles era um grupo carboxila, tá? Então, é o mesmo grupo. A gente vê aqui que essa parte que só tem hidrogênio e carbono, ela é um lado apolar, que então ele não vai se juntar com a água, não tem afinidade com a água. Já essa pontinha aqui, que é formada pelo grupo carboxila, ele já sim tem uma certa polaridade e vai conseguir se ligar à água. Esses ácidos graxos são divididos em várias categorias, os de cadeia curta, média e longa. Por que é importante saber isso? Porque quanto menor o tamanho da cadeia, quanto menos carbono tiver, mais volátil esse ácido graxo vai ser, ou seja, mais fácil de você sentir o cheiro, o odor de um alimento, por exemplo, quando ele está rançoso, tá? Você não sente o cheiro de uma margarina rançosa, de uma fritura depois que passou vários dias e está rancificada. Então, esse cheiro é muito mais provável de ser proveniente de uma molécula de cadeia pequena, de cadeia curta, tá? Geralmente, as substâncias grandes, longas, elas não tendem a ter essa característica de volatilidade. Bom,